bem-vindos. A gente vai falar hoje então sobre alguns temas aqui, super importantes. E para falar desse tema, o nosso palestrante hoje é o Everson Gonçalves do Nascimento. Pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo? A gente sempre começa com aquelas conversas, eu vou pedir para fazer o boa tarde de novo, porque eu acho que está meio fraco, mas já são 3 horas da tarde de sexta-feira, daqui a pouco inicia o fim de semana. É claro que o nosso boa tarde vai estar um pouquinho fraco, mas eu já recebi um boa tarde de vocês. Pessoal pode ir chegando, pode ir sentando, não precisa necessariamente sentar muito na frente se não tiver necessidade, tranquilo? Pessoal, meu nome é Everson Nascimento, trabalho no setor de saúde e segurança do trabalho. Trabalhei bastante tempo no setor industrial, na área de saúde e segurança, junto com recursos humanos. Gerenciei alguns tipos de brigada de emergência, então lidava bastante com aquele conflitos que a gente tem dentro de equipes, dentro do ambiente de trabalho. Por ser um setor de segurança do trabalho, nós estamos envolvidos sempre com todas as camadas da empresa. Coordenei também algumas CIPAs, que são aquelas comissões internas de prevenção de acidentes no trabalho, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje também. Por isso, na nossa palestra, nós tivemos no ano passado a aprovação de uma lei que se chama Emprega Mais Mulheres. Essa lei ela veio para trazer muitas coisas boas. Dessas coisas boas, nós tivemos ali a alteração da CIPA, que agora trata-se das questões de assédio dentro do ambiente de trabalho também. E por conta disso, saiu-se nessa nova lei que nós temos que ter conhecimento do que é um assédio dentro do ambiente de trabalho. Seja ele um assédio moral, seja ele um assédio sexual. Por conta disso e da gravidade das situações que vinham acontecendo dentro desses ambientes de trabalho, hoje a nossa palestra vai ser sobre assédio moral, assédio sexual, e para resolver esse problema nós vamos falar também sobre comunicação não violenta. Pessoal, quando vocês entrarem na SPN Presença lá, vocês receberam um panfletinho. Então, um panfletinho, né? Todo mundo recebeu um lá. Esse panfleto é de extrema importância tanto para a nossa dinâmica da palestra de hoje. A gente vai precisar olhar algumas coisas que estão no nosso folhetinho ali. E também vai ser de extrema importância para quando você sair aqui e voltar para o seu ambiente de trabalho. Então, quando chegar no seu trabalho, você vai colocar isso aqui na sua mesa. Eu só não trabalho em mesa, então mantém no bolso, mantém no local que seja acessível, porque é de extrema importância. Nesse momento, pode pegar o panfletinho lá, deixar ele no ladinho ali, mas não esquece que daqui a pouco nós vamos usar ele, vamos estar falando algumas coisas que estão no nosso folhetinho lá. Pessoal, para nós falarmos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, primeiro a gente precisa falar sobre comunicação. Porque muitas das relações de assédio que acontecem estão envolvidas em ruídos de comunicação. Algumas situações, não todas. E a gente vai entender cada uma delas. Para isso, nós vamos estar começando agora para falar sobre a parte da comunicação que é de extrema importância. Nós nos comunicamos todo dia, do momento em que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Por exemplo, lá em casa, quando minha mãe não acorda muito bem ou meu pai não acorda muito bem, não falou-se nada, nem a minha mãe com meu pai, nem meu pai com a minha mãe, e ele já comenta com a gente. Então, teu pai hoje não está bem. A tua mãe hoje, ela não está bem. Eu falo, pai, mas o que a mãe falou? Não falou nada. Mas ela acordou hoje e não está com a cara muito boa. Isso é uma forma de comunicação. E a gente vai entender como é que funciona isso. Então, para falar de assédio, a comunicação é de extrema importância. Pessoal, qual que é a ideia de nós termos uma comunicação? Toda vez que nós nos comunicamos, o nosso objetivo ou vai ser transmitir alguma informação, eu posso tentar expressar as minhas emoções, ou eu posso tentar resolver problemas. Então, comunicação serve para transmitir uma informação necessária. Eu preciso que você vá até o mercado comprar pão. Então, comunica a pessoa. Isso é transmissão de uma informação. Eu chego no trabalho e hoje eu não estou muito bem. Então, aquelas brincadeiras que a gente aceita no trabalho,
hoje não é um dia legal, vou comunicar aos meus colegas, expressar os meus sentimentos de que eu não estou legal, eu estou expressando as minhas emoções, uma das ideias da comunicação. E uma das mais conhecidas também é a resolução de problemas. Pessoal, comunicação e resolução de problemas são duas coisas tão importantes que nós temos hoje pessoas que trabalham resolvendo problemas. Vamos imaginar que você comprou um tênis na internet, pagou R$400 naquele tênis. O tênis chegou na sua casa e ele veio com defeito e veio um número menor do que você pediu. Você já não está legal. Você já vai ligar para aquela loja onde você comprou o tênis, na internet ali, de um jeito não muito legal, de um jeito bravo. Aquela pessoa que vai te atender é uma pessoa que ela é específica para resolver problemas. Ela vai estar se comunicando. São os famosos setores de relacionamento. Então a comunicação é tão importante que hoje virou profissão. Existem pessoas que trabalham dando curso somente de comunicação oratória. Tem um curso de comunicação oratória, por exemplo, para advogados. Então você ensina a pessoa a se comunicar, a se comportar. Ah, Everson, é uma comunicação só falar? Não. A gente vai ver que nem sempre quando nós nos comunicamos, nós estamos falando. Então quando eu me comunico é para resolver problemas, para expressar as minhas emoções e para transmitir algum tipo de informação. Mas quando a gente se comunica, nós falamos. Existe somente essa comunicação falada ou possa ser que existam outras formas de eu me comunicar? Seja no ambiente de trabalho, seja na minha vida pessoal. Existem outras formas. A mais famosa e a mais comum que todo mundo conhece é a verbal oral. Comunicação verbal oral é quando eu falo. Essa todo mundo conhece. Só que nós vamos ter também alguns outros tipos de comunicação. Mas o que tem a ver assédio com comunicação? Se a gente não conseguir entender como a gente se comunica, você pode cometer um assédio com o seu colega no ambiente de trabalho e não saber que aquilo não é um assédio. Por exemplo, comunicação verbal escrita. Eu não preciso ofender um colega verbalmente ou tentar trazer uma relação ao ridículo do meu colega verbalmente. Se eu digito, se eu escrevo um e-mail, se eu mando uma mensagem, pode ser para a pessoa ou um grupo para outra pessoa, você pode também se comunicar. Então sabemos que existe comunicação verbal escrita, não verbal de gestos. Gestos também comunicam? Gestos também comunicam. Por exemplo, se eu precisar da ajuda do Zé e eu fizer assim para ele, eu fiz um gesto. Eu precisei falar alguma coisa? Não. Mas ele entendeu que esse gesto significa para ele vir até aqui. Então, o gesto que eu realizo dentro do meu ambiente de trabalho, você também vai estar se comunicando. Além do não verbal de gestos, nós vamos ter também o não verbal de contato visual. Esse é mais famoso naquele momento que você não pode falar nada, que você quer mandar um recado para o seu colega, o chefe está ali, ou um outro colega está na sala ali. Você não pode falar, você não pode escrever, você não pode fazer gestos. É aí que você faz o contato visual. O chefe falou uma coisa que você tinha comentado com o colega. Eu acho que o chefe vai falar isso hoje na reunião. A hora que o chefe fala aquilo, só a hora que o colega faz assim, levanta a sobrancelha. Você falou? Não. Fez algum gesto? Também não. Escreveu? Também não. Fez o que então? Um contato visual. Então também é uma forma de comunicação. Então quando eu me comunico, eu tento transmitir uma informação, expressar as minhas emoções e resolver o problema. A forma com que eu vou transmitir essa informação, a forma com que eu vou mostrar as minhas emoções e resolver os problemas, pode ser de forma verbal, gestual, visual ou escrita. E guardem essa informação, pessoal, porque ela vai ser muito importante para quando nós começarmos a falar sobre assédio, sobre o assédio propriamente dito. Toda vez que nós nos comunicamos, existem dois grupos de pessoas. Vai existir o orador, que é a pessoa que está fazendo a comunicação,
e vai existir o receptor, que é a pessoa que está recebendo a informação. O problema, pessoal, do receptor e do orador está justamente da ideia de que nós somos diferentes. Nem tudo que passa na minha cabeça eu consigo transmitir para vocês da forma que eu quero que vocês entendam. Então pode ser que você fale alguma coisa para o seu colega que na sua cabeça não era ofensivo, mas aquele colega receba aquilo como ofensivo. Por exemplo, eu tive 2 relacionamentos com 2 garotas diferentes que duraram ali um tempo razoável. O primeiro relacionamento eu me comunicava muito bem e já tinha uma relação muito boa, mas acabou, enfim, essa parte tranquila. Conheci outra garota e comecei a me relacionar com ela. E nesse relacionamento nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comunicação. Por quê? Existem pessoas que são mais fechadas, existem pessoas que são mais abertas, existem pessoas que se entendem e pessoas que não se entendem. Algumas brincadeiras que eu fazia nesse relacionamento, que eram brincadeiras, ao meu ver, ela não gostava. E falava assim, mas por que fala desse jeito? Olha o que você falou. Então às vezes a gente estava saindo junto, fiz uma brincadeira, acabou a noite. Ficou o rosto fechado, eu tentar entender o que aconteceu. Mas é que você falou aquilo. Eu falei, poxa, mas eu falei aquilo brincando. Quando isso acontece, quando a minha informação não chega da forma que eu queria no meu receptor, nós vamos chamar isso de ruído de comunicação. O que vem a ser o ruído da comunicação? É quando a informação que você transmitiu para aquela pessoa ou não chegou da forma que você esperava que chegasse. Então, comunicação é importante a gente entender para nós falarmos sobre o assédio. Quanto há, pessoal, esse ruído de comunicação, tanto por parte do orador quanto por parte do receptor, pode ser considerado muitas vezes também um assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho. Por quê? Você pode fazer uma brincadeira que aquele colega não gostou, que na sua cabeça é somente uma brincadeira. Mas como você vai saber se aquele colega gostou ou não gostou? É aí que nós começamos a falar sobre as situações de assédios que podem vir a acontecer. Pessoal, assédio não é só brincadeira. Brincadeira é um exemplo que eu estou dando. Mas vamos ver como que vai acontecer esse assédio quando você estiver trabalhando. Primeiro, o assédio é toda e qualquer conduta abusiva. Essa conduta abusiva que o agressor vai ter com a vítima, ela pode ser pelo gesto, e agora a gente está vendo a importância de saber como a gente se comunica, porque somente um gesto pode ser considerado um assédio no trabalho, se ele for uma conduta abusiva. Essa conduta abusiva pode ser também por palavras. Quando você comunica alguma coisa para o seu colega, quando você abusa, quando você traz uma conduta que não é correta para o seu ambiente de trabalho. Então, além dos gestos e das palavras que você passa para o seu colega, pode acontecer também por comportamento. Emerson, eu posso assediar o meu colega somente dos meus comportamentos? Pode. E é o que mais acontece. Esse assédio, pessoal, de conduta abusiva por comportamento, é aquele famoso dar um tapa aí e esconder a mão. A pessoa não falou, a pessoa não escreveu e não cometeu nenhum gesto abusivo. Mas as condutas com que ela vem tendo no ambiente de trabalho é para prejudicar a vítima. Não tem palavra, não tem escrita, mas tem um comportamento. Então, comportamentos abusivos dentro do seu ambiente de trabalho, a gente também pode se considerar um assédio, porque também são formas de comunicação. Além dos comportamentos, a sua atitude que você tem dentro do seu ambiente, primeiro que ela diz muito sobre você, segundo que se essa atitude ela for abusiva, também podemos considerar um assédio. Então o assédio pode vir de várias formas, seja por um gesto, seja por uma palavra,
seja simplesmente por um comportamento que você acha que não vai dar nada, porque você não está falando, ou seja por uma atitude que você tem dentro do seu ambiente. Everson, o que é esse se repete várias vezes que está aqui no nosso slide? Pessoal, para a gente conseguir considerar uma assédio, precisa ser obrigatoriamente que isso aconteça várias vezes. Que esse comportamento seja repetido, que as frases sejam repetidas, que as atitudes também sejam repetidas. Por quê? Nós não podemos pegar uma situação isolada que aconteceu dentro daquele ambiente e considerar assédio. Porque concorda comigo que nós todos temos dias bons e dias ruins. Eu posso hoje não estar no dia bom. O Zé faz parte do nosso administrativo, vem comigo. Eu podia estar no dia bom, entrei em desacordo com o Zé e ofendi o Zé. Você aconteceu isso antes? Não, primeira vez. Peguei e falei algumas coisas que o Zé não gostou. Tive uma conduta abusiva com ele, com palavras. Mas é só um dia. Aconteceu uma vez, não aconteceu mais. Não posso sair gritando para os 4 cantos da terra que eu cometi um assédio com o Zé. Por quê? Especificamente, situações de assédio, elas se caracterizam por ser repetitiva. Seria diferente, por exemplo, se toda vez que o Zé me acompanhasse, eu cometesse alguma conduta abusiva, seja por frases ou seja por comportamentos. Vamos mudar a situação. Toda vez que o Zé vem comigo, eu falo uma frase que ele não gosta. Eu tenho uma conduta abusiva com ele. Isso vem acontecendo há mais de 2 meses, há mais de 2 semanas. Nessas situações, nós podemos considerar um assédio no ambiente de trabalho. Então, eu entendo isso. Para ser considerado assédio, eu preciso que seja abusivo e eu preciso que aconteça várias vezes, pessoal. Não podemos pegar somente uma situação isolada. Esses assédios que acontecem, geralmente são realizados de forma hostil, e essas formas hostis podem ser tanto agressivas quanto desrespeitosas. Então, quando eu tenho esse assédio, foi realizado de forma hostil, aconteceu várias vezes, é agressivo ou é desrespeitoso, porque às vezes não é somente agressivo, às vezes é somente desrespeitoso. Mas o desrespeito dentro do seu ambiente, nós também podemos considerar uma forma de assédio. Então, vem se repetindo várias vezes um comportamento muito agressivo, muito hostilizado, muito desrespeitoso, nós levantamos a nossa bandeirinha de alerta para uma possível situação de assédio. Então, até agora nós conseguimos entender o que é comunicação e conseguimos entender como funciona o assédio. Mas esse assédio, ele acontece somente com uma pessoa? Pode acontecer com 2 pessoas, com 3? Os assédios, ele sempre vai ser direcionado. E não necessariamente pode ser que seja direcionado somente para uma pessoa. Pode ser que esse assédio seja individual, mas pode acontecer também que esse assédio seja em grupo. Nós, 3 colegas no ambiente de trabalho, hostilizamos agressivamente e verbalmente um colega de trabalho, e somente ele. Consideramos um assédio direcionado individual para uma pessoa específica. Mudando a situação, para a gente ver se a gente consegue colocar situações de assédio num grupo específico. Nós temos uma empresa que não está realizando os pagamentos de forma correta para os funcionários, vem aumentando a produtividade deles e colocando metas inalcançáveis. Essa empresa não pegou um funcionário isoladamente e teve essas atitudes. Ela teve essas atitudes com
empresa dela. Nós consideramos, então, um assédio direcionado ao grupo. Então, você pode sofrer um assédio individual, quando é somente com você, mas você também pode fazer parte de um grupo que esteja sendo assediado, seja ele por parte de setores, ou seja para a empresa inteira. Esses assédios, pessoal, ele pode ir contra a sua integridade física, mas o assédio moral atua bastante na integridade psíquica da pessoa. Então, geralmente, o assédio sexual tem relação com a parte física. Tem contato, tem encostos na pessoa, a pessoa encosta onde não devia, pega nas partes da pessoa que a pessoa não queria. Você faz, por exemplo, a pessoa tem costume de vir e ficar colocando a mão no seu ombro, mas você não gosta. E a gente vai entender porque algumas pessoas gostam e porque algumas pessoas não gostam. Então, quando nós falamos em assédio, ele afeta tanto a integridade física da pessoa, mas o assédio moral, ele atua mais na parte psíquica do ser humano ou daquele trabalhador. Esses assédios vão ter várias consequências, mas uma dessas consequências é a ameaça do emprego da pessoa que está sendo assediada. Pode ameaçar o emprego dessa pessoa, como pode também degradar o ambiente de trabalho ao qual você está inserido. Então, além de você ter uma ameaça ao seu emprego, por conta desses assédios que vem acontecendo diariamente e semanalmente, você tem uma degradação daquele ambiente de trabalho muito grande. Então, é isso que nós temos que entender. Quando eu recebo um assédio, eu posso ter problemas com o meu emprego, mas eu também posso ter problemas com o meu ambiente de trabalho. E como que esse assédio pode acontecer? De quem para quem acontece esse assédio? Acontece do chefe do trabalhador? Do trabalhador para o colega? Nós temos um assédio que nós chamamos de assédio vertical, que é do chefe ou do superior. É o que é mais falado porque é o mais conhecido, mas não é geralmente o que mais acontece. O assédio vertical, senhores, é quando o chefe, com o seu poder, começa a assediar os seus subordinados. Nessas situações, nós vamos considerar um assédio descendente, que vem de cima para baixo, do seu nível de hierarquia para baixo. Só que pode acontecer também que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual não vem por parte da sua chefia. Pode ser que os próprios colegas de trabalho, com o mesmo nível de hierarquia, cometam um assédio um com o outro. Geralmente, quando você tem um ambiente de trabalho, um setor, 15 pessoas, por exemplo, e 10 dessas pessoas cometem assédio um com o outro, possivelmente o chefe comete assédio descendente. Por quê? Um setor é um reflexo da sua liderança. Então, se o chefe comete algum tipo de assédio, os colaboradores da sua equipe, ele vai se entender que ele também pode cometer a mesma atitude. Então, esse assédio que acontece do chefe pode impactar no assédio horizontal. Assédio horizontal é quando você, com o mesmo nível de hierarquia com o seu colega, começa a cometer assédio um com o outro. Então, cometeu com o mesmo nível de hierarquia que você, assédio horizontal. Mas, Everson, tem algumas pessoas no ambiente de trabalho que se juntam em grupos porque não gostam do chefe, seja por qualquer situação, ou porque o chefe realmente vem cometendo assédio com aqueles colegas, ou simplesmente porque os colegas não gostam da gestão do que aquele chefe faz, e eles começam a ter atitudes abusivas de comportamento, não fazer a entrega de forma correta para o chefe, começam a colocar mensagens em grupo de WhatsApp falando do chefe, começam a fazer comentários desnecessários quando o chefe não está ali. Se esse chefe está sendo assediado, está sendo assediado. Nós chamamos isso de assédio ascendente.
O assédio ascendente, senhores, diferente do descendente que vem de cima para baixo, ele vai acontecer dos próprios colaboradores com o seu superior hierárquico. Seja para mostrar que aquele chefe às vezes não tem uma capacidade que eles queriam para fazer a gestão daquela equipe, seja simplesmente para conseguir retirar aquele chefe do ambiente de trabalho. Então percebam que às vezes a gente reclama do nosso chefe, fala que ele está nos assediando, mas nós temos que observar se nós também não estamos fazendo o contrário. Ah, Emerson, mas como é que eu sei se eu estou assediando meu chefe meio que sem querer? Muito simples. Se a gente voltar aqui, nós vamos ver que se você teve qualquer conduta abusiva com o seu chefe, seja de comportamento e atitudes, e você fez isso várias vezes, com um comportamento desrespeitoso, você sim cometeu um assédio com o seu chefe. Você pode cometer um assédio sozinho com o seu chefe? Sim, mas o mais comum que acontece é um grupo de pessoas que se juntam, um grupo direcionado para cometer esse assédio. Dito isso, pessoal, no assédio horizontal, nós também conseguimos separar em duas partes, coletivo e individual. Pode ser que um colega não se dê bem com o outro, tranquilo, isso acontece. Fala, pessoal, precisamos não bater com aquela pessoa, não sei, não gostei da pessoa. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Quando você comete atitudes abusivas, direcionou para aquele colega, assédio individual. Mas vamos supor agora, que foi uma das situações que aconteceu, não foi no ambiente de trabalho, mas foi no curso. Quando eu fazia o curso de Bombeiro Civil, mas isso já tem bastante tempo, nós tivemos uma prova de atendimento pré-hospitalar, que é uma das provas muito difíceis, porque você tem que saber fazer uma RCP, fica todo mundo muito nervoso antes da prova, porque você tem basicamente 2 meses de conteúdo, e de um conteúdo muito específico da parte humana. E o professor, para ajudar, pelo menos para você não zerar a prova, você falou assim, pessoal, para não zerar a prova, vamos fingir que isso não aconteceu e eu estou deixando 4 respostas aqui no quadro. Beleza. Colocou essas 4 respostas e pediu para ninguém falar para a direção, que é a obra. Passou-se uma semana, a gente tinha aula todo final de semana, que era todo sábado e domingo. O professor falou, pessoal, aconteceu várias coisas, eu estava fazendo a prova de novo e tudo mais, porque um colega foi lá e contou para a direção o que tinha acontecido aqui, que eu pedi, que a gente mantém em segredo. Passou-se mais uma semana, descobriram quem foi lá e contou, que tinha sido uma menina lá. E depois daquilo, todo mundo da sala, por raiva pelo que aconteceu, e teve pessoas que não foi nem pela raiva e não ter tido a oportunidade de ter tirado uma nota maior na prova, mas foi mais pela questão do professor, porque o professor, muita gente boa, tomaram as dores do professor e começaram a cometer vários assédios com aquela menina. Então pensa comigo, nós ficávamos das 8 da manhã, sábado e domingo, até as 6 da tarde no curso. São 2 dias direto. Essa menina perdeu todos os amigos, ninguém ficava mais perto dela, ninguém almoçava com ela. Um curso de bombeiros, as atividades são realizadas todas em grupo, ninguém queria fazer parte do grupo dela. Foi um assédio individual com aquela pessoa. Consideramos esse assédio horizontal coletivo, quando várias pessoas assediam a mesma pessoa. No fim da situação, se deu que ela teve que mudar para a turma da noite, porque não tinha da situação, não tinha como ela se manter na nossa turma, porque os pessoal não iam dar o braço a torcer. Então, isso é uma situação de assédio coletivo. Mas existem outras formas de assédio também? Quais são essas formas? É tudo a mesma coisa? Assédio moral, assédio sexual, assédio violento? Vamos aprender primeiro sobre o assédio moral. Pessoal, o assédio moral é o que mais acontece, mas é o que é mais mascarado. Por quê? Porque geralmente você não sabe que você está cometendo um assédio, ou você não sabe que você está sendo assediado. Muitas das pessoas, principalmente quando estão no início da carreira, não têm essa noção do que é assédio e do que não é, e simplesmente por começar no novo emprego, por começar no novo ambiente de trabalho,
acaba aceitando toda e qualquer situação de conduta abusiva e de vexame. Então vamos avaliar cada situação de exemplos que podem ser considerados assédio moral e vamos trazer alguns exemplos reais que podem acontecer. Para isso, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos de uma fábrica na qual eu fiquei bastante tempo, que tinha algumas situações recentes que linka basicamente com o que a gente vai falar hoje. Só que eu não posso falar o nome dessa colega. Então, para isso, nós vamos escolher um nome. Eu preciso que alguém grite um nome de qualquer lugar feminino, por gentileza. Qualquer um. Maria. Oh, Maria é criativa, hein? Valeu. Obrigado. Vamos usar o exemplo da Maria. Outro pessoal escolheu Joana. Eu também achei o nome super legal. Vamos usar o nome Maria. Pessoal, eu trabalhei no setor industrial em que nós tínhamos uma líder que se chamava, agora eu vou falar, se chamava, depois se pede, Maria, beleza? Para saber se todo mundo conseguir ver o nome lá. Então eu trabalhava no setor industrial que tinha uma líder que se chamava Maria. A Maria era líder desse setor, então ela coordenava toda essa equipe. Só que um bom gestor precisa ter uma excelente comunicação. Então vamos avaliar aqui situações que se deram dentro daquele ambiente que nós consideramos assédio relacionado a isso daqui. Primeiro, assédio moral pode ser dar orientações confusas e imprecisas. Entrou um menino para trabalhar na fábrica e ele tinha 19 anos. Ele falou assim: eu trabalhei bastante com integração, pessoal. Então eu ficava muito tempo dando integração. Quando eu comecei minha carreira, comecei na engarrafadora, na Coca-Cola. Fiquei anos ali na parte de segurança do meio industrial, depois fui para a área de segurança do trabalho como técnico mesmo. E nós tínhamos bons gestores, que eram preparados para ajudar gestores e para não acontecer também situações de assédio. Quando eu mudei desse setor industrial para uma outra fábrica, era uma fábrica um pouco menor, aquela coisa mais familiar. Então você analisa a produção, meu pai é o líder dessa linha, o meu primo está naquele setor, a minha mãe trabalha naquele setor, e eu e a minha namorada trabalhamos nesse. Então você tinha pessoas familiares. Mais difícil ainda para se fazer gestão de todo esse povo. Porque se você arrumou confusão, por exemplo, com o filho, você já arrumou confusão com mais 6 pessoas. Chega um menino na integração e falou assim: Everson, eu nunca trabalhei em fábrica, eu trabalhei no exército, fiz todo o tempo que precisava lá e vai ser a minha primeira vez. Eu vou ter alguém que vai ficar comigo lá ensinando a trabalhar na máquina? Pronto, nosso protocolo é assim: você vai ter uma pessoa e você vai ser treinado com essa pessoa. Aí chegou, ele ia para o setor de quem? Eu vou falar agora, vamos ver se vocês tentam acertar. Podem repetir bem alto lá. Eles foram para o setor da... Foi para o setor da Marinha. Segundo dia de trabalho, primeiro dia ficou alguém com ele, segundo dia de trabalho, ficou sozinho, trabalhando na serra. Então a atividade dele era: vinha a peça, ele cortava a serra. 2h30 da tarde, aquele griteiro na fábrica, a hora que chega lá, o cara está sem os 3 dedos na mão. Aí eu vim para Maria e falei: Maria, mas é o segundo dia que ele estava na serra? Eu passei as informações para ele ali. O que precisava para trabalhar na serra eu passei. É 10 minutos para ensinar, mas ele não pode ficar sozinho. Ele passou pelo treinamento de segurança DNR12 para mexer nesse equipamento? Não achei necessário. Opa! Ela deu uma orientação confusa e imprecisa para esse funcionário. Ela não ensinou ele a trabalhar da forma correta. Cometeu um assédio e, além de ter cometido esse assédio, uma das consequências foi a amputação de 3 dedos da mão daquele rapaz ali. Então, quando você passa uma informação confusa para o seu colega e imprecisa, a ponto de tentar prejudicá-lo dentro do seu ambiente de trabalho, nós vamos considerar um assédio moral. Partindo para um outro exemplo agora nosso: atribuir erros imaginários. Tem alguns problemas aqui no setor e eu pego um erro imaginário que aconteceu e jogo a culpa naquele cara ali, porque ele sempre vem fazendo as coisas erradas. Então, com certeza é culpa dele. Primeiro, que vem fazendo as coisas erradas porque a informação que você passou é confusa e imprecisa. Segundo, que esse erro que você está atribuindo a ele é um erro
imaginário. Esse erro que você atribui imaginário ao seu colega também é considerado um assédio moral. Ignorar a presença do funcionário na frente de outros colaboradores. Nós tínhamos a situação dessa Maria que ela fazia assim: você tem que chegar na fábrica 6 horas da manhã, é o horário que você bateu o ponto. Só que você vai ter 5 minutinhos de lambuja ali, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, você pode bater o seu ponto 5 minutos antes, mas você também pode bater o seu ponto 5 minutos depois. Passado das 6h05 da manhã, já aperta um sinalzinho vermelho para RH que aquela pessoa teve um atraso. Até aí tranquilo. Recursos humanos tem que fazer uma tratativa para entender o porquê que essa pessoa vem se atrasando para chegar no trabalho. E a conduta correta seria entender o que está acontecendo, trabalhar de outra forma com esse colaborador para que ele não se atrase mais. Só que a Maria inventou o método Maria de gestão. E o que tinha no método Maria de gestão? Abaixo do vídeo nós tínhamos um monitor. Chegou atrasado, qualquer informação que você precise, qualquer coisa que você precise que seja necessário para você fazer a sua atividade, você não pode falar mais com a Maria. Você vai pedir para quem? Para o monitor. Quando ela realizava isso, tinha essa atitude, ela ignorava a presença do funcionário na frente de outros funcionários. Pessoal, não é assim, a pessoa chegou e não saiu. Não, a pessoa vinha conversar com ela, não respondia e virava as costas. E o monitor tinha que conversar com aquela pessoa. Então, esta situação nós consideramos um assédio no ambiente de trabalho descendente, vem de cima para baixo, do próprio líder da pessoa. Então, se você ignora a presença do seu colega dentro do ambiente e tenta fazer com que isso seja de forma de vexame, humilhante para os outros perceberem, parabéns, você está cometendo um assédio moral. Fazer críticas em público. Pessoal, melhor liderança que existe é aquele que elogia em público e corrige no individual. Quando o chefe deixa para chamar a atenção e apontar possíveis problemas desse colaborador, quando está todo mundo em público, ele está assediando aquele funcionário. A ideia do agressor é sempre humilhar a vítima e isolar. Nós tínhamos uma coisa nesses setores industriais, logístico, setores que possuem um ambiente de saúde e segurança do trabalho, que é chamado de DDS ou DSS. O DDS ou DSS são os diálogos diários de segurança ou diálogo semanal de segurança. É o momento em que se junta toda a equipe. O setor de segurança desce, isso pode ser diário ou semanal, a depender da empresa que você estiver, e fala sobre o assunto de segurança ou sobre o assunto de saúde. Então hoje a gente vai falar sobre ergonomia, sobre as cadeiras, sobre o mobiliário do ambiente de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre estresse e ansiedade. Cada vez é um tema diferente. A Maria deixava tudo anotadinho no caderno dela, tudo o que aconteceu durante a semana. Por quê? Porque ia ter um momento que a segurança do trabalho ia descer para fazer o DSS e era o momento para ela fazer as críticas em público. Para todo mundo saber qual funcionário chegou atrasado, qual funcionário não entregou, qual funcionário desceu mais de 3 vezes para ir no banheiro naquela semana, qual funcionário voltou um pouquinho atrasado no horário do almoço. Então, todas as críticas relacionadas à equipe dela eram feitas como? Em público, geralmente nos nossos diálogos semanal de segurança. Porém, se você tem uma atitude de fazer críticas abusivas a esses funcionários em público, considere-se também um assédio moral. Impõe horários injustificados. E percebam que a frase que está escrita ali está dizendo assim, ó, impor horários, e depois do horário está escrito injustificados. Porque pode acontecer do seu chefe chegar para você e falar, ó, eu preciso que você, senhor, só bom, só não vai precisar subir nem responder nada, só para a gente usar exemplo. O senhor Diego. Eu chego para o Diego e falo assim, ó, Diego, eu preciso hoje do senhor, fique até em 5h30 da tarde.
porque vai chegar um envelope aqui, eu preciso que você esteja aqui para receber. Opa, justificado. Diego, eu preciso que o senhor esteja aqui, consegue? Consigo, tranquilo. Só que eu venho tendo alguns problemas com o Diego, na minha cabeça. Lembra lá, cada cabeça funciona de uma forma. Eu venho tendo alguns problemas com o Diego. E diariamente eu já venho cometendo alguns tipos de assédio. A ideia de você ter uma vítima é você isolar. Então o que eu faço? Diego, teu horário de almoço, todo mundo almoça meio-dia. A partir de hoje vai 11 horas, 11h30 da manhã, tá? Por quê? Não, porque isso vai 11h30 da manhã. Que era uma das situações que a Maria fazia. Era 11h30 o horário da linha dela de ir para o almoço. Quem se atrasava, quem não tinha as atitudes que estavam no padrão Maria de qualidade, começava a almoçar 10h30 ou meio-dia e 15. E daí você não ia junto com o setor. Ideia de você se ter uma vítima e de você cometer um assédio é você isolar essa vítima. Então começa a mudar o horário de almoço, o horário de entrada e o horário de saída dela. Se essa mudança de horário for injustificada, você está cometendo um assédio. Ou seja, vai mudar o horário do funcionário ou o seu horário está sendo mudado? Pergunta: tem justificativa? É uma justificativa plausível ou simplesmente quer que eu saia nesse horário, que eu entre nesse horário? Porque nós também temos vida pessoal. Então, a partir do momento que você impôs um horário injustificado, foi repetitivo, vem acontecendo vários dias, é para prejudicar aquele colaborador, e isso se enquadra em assédio moral. Transferir o funcionário de setor a horário para isolar. Pessoal, essa historinha da Bahia ali é tudo que realmente aconteceu. Então agora vocês vão ver uma que acontecia bastante também, que nós tínhamos um processo de produção. Então era assim, barracão A, prédio administrativo no meio dos barracões, do outro lado barracão B. Barracão A inicia o processo, joga tudo para o barracão B, passa para o xarifado lá para a expedição, vai para o barracão B, o barracão B termina o processo. Só que o setor da Bahia precisava fazer alguns retrabalhos. É quando sai uma coisa errada e precisa fazer de novo. Só que a peça já estava no setor B. A ideia é que se tivesse 3 pessoas fazendo retrabalho, a Maria teve a ideia brilhante de fazer o quê? Eu posso colocar a pessoa que chegar atrasada ou não estiver no meu padrão de qualidade aqui, pessoa que está conversando, pessoa que desceu muito para ir no banheiro, em vez de eu mandar 3, eu mando só uma pessoa para fazer o meu trabalho. Vai mandar quem? Quem aprontar, quem chegou atrasado, mas não chegou a entender o porquê aquela pessoa chegou atrasada. Ah, quem desceu no banheiro várias vezes? Quem saiu para ir fazer um treinamento que ela não deixou fazer o treinamento, mas a pessoa foi convocada para fazer e foi fazer. Opa, foi a... O senhor é o? De boneco, do lado de... Eduardo. O Eduardo. O Eduardo essa semana, cara, ele foi 3 vezes no banheiro de manhã, eu fiquei vendo aqui. Não dá, ele ainda chegou 2 minutos atrasado. Adivinha quem vai fazer o trabalho? Eduardo, pode pegar suas coisas e ir lá para a fábrica B. A pessoa ficava sozinha ali fazendo aquele trabalho. Então chegava no setor e falava: ô Mildo, onde é que está a tua pessoa? Cara, deve ter apontado, porque está fazendo esse trabalho lá, não sei se ele quer deixar falar com ninguém. Então são essas situações de quando você transfere um funcionário de setor ou de horário para isolar aquele funcionário, também é considerado um assédio moral. Proibir colegas de falar e comer com aquele empregado. Geralmente muda o horário do almoço, isolou, já não come mais com os amigos. Ninguém mais fala com aquela pessoa. Isolou a pessoa para ninguém falar com ela. Vai fazer um retrabalho. Então, quando você comete essa atitude, também vai estar atrelado ao assédio moral. Agora nós temos uma pessoa que essa é muito famosa também, e essa pessoa faz para prejudicar. Eu nunca vi uma ideia fazendo isso daqui, mas em alguns locais acontece, que é o quê? Quando você retira os instrumentos de trabalho daquela pessoa, seja um telefone, seja uma prancheta, ou para quem trabalha no serviço administrativo, que mais nós conhecemos, é proibir o acesso às pastas.
eu não tenho mais acesso à pasta do financeiro, eu não tenho mais acesso à pasta que faz a solicitação de material lá no almoxarifado. Eu tive uma chefe que ela não se dava bem com uma outra menina. Ela era engenheira de segurança, tinha uma outra técnica e não se dava bem. O que ela fazia? Nós ficávamos na planta de Curitiba e essa outra técnica ficava numa planta na cidade de Araucária. Era um CD de distribuição. Só que por essa pessoa estar naquele CD de Araucária, ela precisava fazer os pedidos de alguns equipamentos e pedidos de algumas coisas necessárias para o setor de segurança. E todos nós tínhamos um login. O que a chefe fez para tentar prejudicar essa pessoa e mostrar que ela estava por cima lá? Ela retirou o acesso à pasta e tirou o login dela para fazer essa solicitação. Depois, chefe, mas como é que ela vai fazer a solicitação então? Não, se ela quiser solicitar, ela vem pedir para mim, outra peça para vocês. Ela retirou uma ferramenta de trabalho daquele funcionário. Isso pode e deve ser enquadrado em situações de assédio. Ah, Everson, por quê? Porque a pessoa não vai conseguir elaborar a atividade dela da forma correta. Então, retirou a ferramenta, você está sendo assediado. Lembrando que precisa ser repetitivo e tem que ser para prejudicar e humilhar aquela pessoa, tem que ser naquelas situações degradantes. Marcação sobre o número de vezes que vai ao banheiro. Isso acontece bastante em montadoras. Ah, eu estou assim, montadora, pessoal, é assim, é serviço, é rápido e não para. Se você quiser ir no banheiro, na linha de produção, o que você tem que fazer? Levanta a mão, deixa o líder avisado. Quando tiver alguém, eles mandam alguém para ficar em outro lugar para você ir no banheiro. Levantou a mão de manhã, foi no banheiro. Levantou a mão 3 horas depois, o chefe já olhou no cara feio. Levantou a mão a terceira vez e já chamou a atenção. Você não pode ficar indo no banheiro. Já é a terceira vez que você está indo no banheiro hoje. Você está com uma marcação sobre a quantidade de vezes que aquela pessoa vai ao banheiro. Isso pode-se enquadrar nas situações de assédio. Por quê? Nós temos uma norma regulamentadora, NR24, que fala sobre as condições sanitárias do ambiente de trabalho. E dentro dessa norma está escrito que todos nós temos o direito das nossas necessidades no momento em que a gente achar e tiver vontade. Nessa primeira indústria que eu trabalhei, pessoal, respondia tanto para um engenheiro quanto para outro. Quando eu fiquei respondendo só para outro engenheiro, era uma fábrica muito grande, tinha que andar bastante. E um dia eu cheguei na sala e ele falou: você está falando? Eu estava no banheiro. Ele falou assim: mas agora no banheiro? O horário da bolsa acabou 1 hora, de 2h30, 1h30 depois? Pode isso? Não pode, pessoal. Não é porque o meu horário de almoço é do meio-dia a 1 hora que eu vou ter que programar o meu corpo para eu sentir vontade de ir no banheiro entre meio-dia e 1 hora. Então, se você sente a necessidade de ir em outro horário, você pode ir. Começou a marcação, é abusiva, é para prejudicar, assédio moral. Fazer gestos de desprezo, que acontecia bastante também. Passava no setor da Maria lá, estava conversando com uma pessoa, a outra pessoa fazia assim para a Maria: ô Maria, ela fazia assim para a pessoa. Gesto é forma de comunicação? Gesto é forma de comunicação. Foi com desprezo? Foi abusivo esse gesto que ela fez? É repetitivo com aquela pessoa? É individual? Consideramos um assédio moral. Por quê, pessoal? Às vezes você comete assédio não falando, você comete assédio com o gesto que você está fazendo. Então, tome muito cuidado também, pessoal, com a forma com que você vai gesticular no seu ambiente. Existem pessoas que falam gesticulando bastante e existem pessoas que falam e não gesticulam. Algumas situações de gesticulação poderão ser enquadradas em situações de assédio. Então tome muito cuidado quando forem falar, porque o movimento que você faz com a sua mão está comunicando com outra coisa. Se esse movimento que você faz é para degradar, é para prejudicar o seu colega, nós vamos enquadrar em situações de assédio moral dentro do seu ambiente. Mas pode acontecer também, e dessa vez não temos o exemplo com a Maria, mas tem o exemplo da primeira vez que eu entrei na fábrica.
Eu entrei basicamente para trabalhar como bombeiro industrial, eu tinha de 19 para 18 anos, era meu primeiro emprego. Eu fui estagiário antes na mesma empresa, e logo depois disso me passaram para bombeiro. Abriu a vaga, eu tinha ficado um tempo de estagiário, então, ó, abriu a vaga para bombeiro, quer? Quero, peguei a vaga. Só que eu era muito novo. Existiam pessoas para conseguir entrar nessa tela lá dentro da empresa, filas quilométricas para conseguir entrar e conseguir um cargo lá dentro. Só que eu já estava lá, já vinha fazendo o trabalho. Então o engenheiro decidiu por me dar a vaga. Claro, você já está um tempo com a gente, você já tem a informação necessária para ser um bombeiro aqui dentro. Eu vou te dar essa oportunidade. Você quer? Eu falei, opa, claro que eu quero. Com 19 anos é uma grande oportunidade. Entrei para trabalhar. Porém, existiam os colegas de trabalho que já me conheciam porque eu era estagiário, eu já fazia parte do setor. Quando eu entrei como bombeiro, simplesmente mudou-se toda a situação. Por quê? Primeiro que falaram para a gente assim, ó, não tem condição do Everson ser bombeiro porque ele não está preparado, é muito novo. Mas toda pessoa precisa aprender. A gente foi e falou para a engenheira. A engenheira era uma pessoa que não era muito fácil de se lidar, já levantou para mim e falou bem assim: se ele não sabe, ele vai aprender, eles têm que ensinar. Passou-se a responsabilidade para eles, me entregaram uma folhinha bem bonitinha, e cada folha tinha as atividades que eu tinha que realizar. Claro, se você pega essa folha, toda atividade que você for realizar, esse daqui que está escrito, você pede ajuda para o técnico, ele vai te orientar, terminou, coloca a data, assina e assina do lado para dizer que você recebeu um treinamento relacionado a esse tema que você vai elaborar mais para frente na empresa. Eu falei, beleza. Passei para o técnico, me induziu ao erro. Como assim era? Se induziu ao erro. Existe uma documentação chamada permissão de trabalho. Essa documentação ela serve, pessoal, para algumas atividades perigosas. Então são atividades em altura, atividades que podem trazer alguma centelha, faísca, atividades em espaços confinados. E essas atividades simplesmente não podem ser realizadas por qualquer pessoa, se não tiver treinamento, não tiver uma liberação. Quem faz a liberação? O bombeiro técnico de segurança. Então vai lá, essa é a tua primeira permissão de trabalho, então ele descer lá e liberar a atividade. Eu falei, tá, mas como é que eu vou preencher essa permissão de trabalho? O que eu coloco aqui? Falou, não, vai lá, desce, abre a permissão, olha só, pessoal, atividade 3 metros de altura. Abre a permissão, eu assino, a responsabilidade do que acontecer nem a minha. Então, olha, você desce, esse técnico falou para mim, faz a permissão de trabalho. Se você sentir alguma dificuldade, algum erro, você anota o que você sentiu dificuldade e depois você me traz que a gente conversa. Eu fui e abri a permissão de trabalho, levei a permissão de trabalho para ele e falou, ó, vamos ter que descer lá para essa permissão de trabalho de novo, está tudo errado. Você tinha que ter aberto certo essa permissão. Falei, pois é, mas não me ensinaram. Indução ao erro com o intuito de prejudicar aquele colaborador. Assédio moral? Assédio moral. Você induziu aquele colega a cometer um erro para prejudicá-lo. Pessoal, ele precisou falar alguma coisa? Não. Ele precisou fazer algum gesto para mim? Não. Mas só o comportamento que ele teve me prejudicou. Por isso que no comecinho ali, quando nós falamos das definições da assédio moral e como pode acontecer, estava escrito as questões de comportamento. Porque às vezes você não fala para o seu colega, você não escreve, você não assedia ele verbalmente, você não assedia ele com olhares, você assedia ele com comportamentos. E esses comportamentos para prejudicar. Então, quando você induz o seu colega a cometer um erro para prejudicá-lo, você também cometeu um tipo de assédio moral. Retirar, pessoal, ou limitar a autonomia profissional de uma pessoa. Então, você tem uma autonomia dentro de sala de aula, você tem uma autonomia dentro do seu setor, você tem algumas decisões que você precisa tomar. E a tua hierarquia maior retira essa autonomia sua e diz que não é mais com você. Pô, mas faz parte da minha atividade. Não, mas não vai mais ser com você. Vai ser com outra pessoa, ou se quiser, venha falar comigo e eu vou decidir isso. Se é uma atribuição tua e foi retirada, e isso tem que estar na ordem de serviço ou no seu Código Brasileiro de Ocupação, que é o que nós chamamos de CBO. Se for retirada a sua autonomia de alguma atividade que é sua obrigação de elaborar e você não pode, isso também nós vamos enquadrar em assédio moral. Geralmente, pessoal, se tira a autonomia de colaboradores, de pessoas,
Quando o chefe quer tentar fazer alguma coisa que não deve ser feito, sabe que aquela pessoa não vai fazer, então ele retira a sua autonomia e joga a responsabilidade para ele mesmo. Tranquilo? Então, quando você tira a autonomia de algum colaborador, você também está o assediando. Voltando à situação da Maria, recusa a comunicação direta com a vítima, dando ordens através de colegas. Então, lembra que a gente comentou no comecinho? Chegou atrasado, não fala com a Maria. Se quiser falar, fala com o monitor. Então, você corta a comunicação. Você gera um ruído nessa comunicação. Você gera vários problemas, além de você cometer também um assédio moral. Então, toda vez que você recusa se comunicar diretamente com a vítima, principalmente se for das descendentes, que é do sua hierarquia maior para baixo, aquilo ali pode se enquadrar sim e deve se enquadrar em situações de assédio. Exigir tarefas impossíveis. Essa aqui é aquela famosa meta que ninguém consegue bater. Nós produzimos, você tinha que produzir 30, produziu os 30, aumentou para 40, opa, não deu, não produziram 36, aumentou para 50, Everson, produziram 38, aumentou para 600, Everson, não bateram nem 40. Toda vez que você tem uma meta, e essa meta no seu ambiente de trabalho é inalcançável, isso que está acontecendo é um assédio moral, exigir tarefa impossível. Vamos usar outro exemplo agora. Tem algum professor, não vai precisar subir no palco, nem nada, mas será que hoje nós temos algum professor? Eles eram tudo na primeira semana. Se tiver algum professor, é só levantar a mão. Se não tiver, nós criamos um professor imaginário aqui para a gente explicar. Tem ali, a senhora é a Joel. Educação infantil fundamental, Melvin? Fundamental. João, tem como você cuidar sozinho de uma sala com 60 crianças? Não tem como. Aí aconteceu de uma professora a outra pegar férias. Falaram assim, já uma professora ela pegou férias. Para a gente não ter todo aquele trabalho de chamar a professora substituta, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar com a turma de 30 com a turma dela de 30 também, então você vai ficar com 60 alunos, tá? Aí é com você. É o mesmo ano, a mesma turma, só que agora, ao invés de ter 30, você vai ter 60. Pega essa cadeira de tudo que é lado e coloca dentro daquela sala também. Eu sei disso que fazia isso pra gente na escola, era assim, aula vaga. Cara, a aula vaga era sensacional. Você podia ir para a educação física dos outros, jogar bola, e o outro já não falar nada. Aí vinha a pedagoga e falava, pessoal, a aula vaga de vocês dois, vocês vão se juntar com o primeiro ano bem. Cara, aquilo acabava, cara. Que era uma sala com todo mundo junto, ou quando você não juntava com outra sala, você ia para a biblioteca ali, gibi. Então toda vez que o professor faltava, a gente ficava naquela angústia. Será que assim? Porque assim, não era só faltar, eram dois níveis. O professor tinha que faltar, e eles ainda tinham que mandar você para a quadra, mas podia acontecer de ele juntar com outra turma. Aí aconteceu no caso da Joelma lá. Outra professora entrou em férias, Joelma, vamos juntar, junto com a sua turma, você vai ficar com uma turma de 60 crianças agora. É uma tarefa impossível? Uma tarefa impossível. Não tem como você conseguir ensinar 60 pessoas ao mesmo tempo e conseguir controlar uma turma de 60 crianças ou pré-adolescentes. Nessas situações, se for repetitivo, nós consideramos um assédio moral, pessoal. Por quê? Porque aquele professor não vai conseguir elaborar a atividade dele da forma correta. Então, colocar tarefas impossíveis ou metas inalcançáveis também se enquadra em situações de assédio moral. Impedir que o colaborador realize treinamentos. Isso por uma questão de ética também profissional não deveria ser proibido. Tá? Você não deve proibir ninguém de participar de um treinamento. Todo treinamento é válido, todo treinamento é importante e todo treinamento a gente tem grande aprendizado. Nós tínhamos a situação da Maria, que para ajudar ainda, só no setor dela, nós tínhamos 5 cipeiros e 6 brigadistas. E todo cipeiro tinha que ir uma vez no meio da reunião, e todo brigadista tinha que ir 2 vezes na reunião mensal da brigada. Só que se você aprontasse, não deixava ir no treinamento. Aí tinha que o Everson lá conversar com a Maria, para ver se ela podia liberar aquela pessoa para participar do treinamento.
quando ela impedia aquele colaborador de não participar de uma reunião da brigada, que era quando a gente adequava todas as situações de prevenção e incêndio dentro da empresa, ela estava sim cometendo uma situação de assédio moral. Mas a justificativa dela era assim: eles gostam do treinamento da brigada. Então, se não for agora, vai aprender e não vai mais fazer as coisas da forma errada, vai começar a chegar no horário bonitinho. Mas você impediu aquela pessoa de ter um conhecimento e você a proibiu de participar do treinamento. Toda vez que você faz isso, você também está realizando, de certa forma, um assédio moral no trabalho. E nós temos mais um aqui, que é o de ridicularizar o empregado devido às suas convicções religiosas. Pessoal, por muito tempo, na história da humanidade, ficou-se divididos em religiões também. Então você tinha uma região que predominava tal religião, outra região se predominava outra religião, e assim por diante. Só que hoje nós chegamos num processo da humanidade em que nós temos uma mistura de gêneros, temos misturas de países diferentes e temos misturas de religiões diferentes. Então, com certeza, no seu ambiente de trabalho, possivelmente vai ter um colega que pode ser evangélico, o outro colega pode ser budista, o outro colega pode ser católico. Só que, se você tenta ridicularizar aquele colega por conta da religião dele, você está cometendo um assédio. Pessoal, entender a religião do outro é diferente de ridicularizar. Você pode simplesmente, por exemplo, eu cresci na igreja evangélica, nunca tinha entrado na igreja católica, e tinha um colega ensinando na igreja católica, e eu perguntava para eles como é que funcionava as missas, né? E eles me perguntavam como é que funcionavam os cultos na igreja, porque são formas diferentes. Só que nós estávamos trocando informação de como funcionava a religião deles e como funcionava a minha religião. Até aí, pessoal, é saudável, porque é conhecimento. Só que a partir do momento, por exemplo, que eles começam a me ridicularizar pela religião evangélica, ou que eu começo a ridicularizar aquele colega simplesmente por ir em uma região católica, você também está cometendo, de certa forma, um assédio no ambiente de trabalho. Porque todos nós somos livres para escolher a religião que nós quisermos. Então, toda vez que você tiver um colega que tenha uma religião diferente da sua, você pode entender como funciona a religião dele. E isso é saudável. Mas você não pode usar isso para aprender como é que funciona a religião, para depois ridicularizar a religião daquela pessoa. Pessoal, nem que seja de brincadeira. Ah, mas eu fiz essa piada com meu colega brincando, eu não sabia que ia ficar magoado. Não se brinca com a religião, com a decisão política da pessoa e com o time de futebol dela. Então, quando for temas relacionados a essa situação, você não pode brincar. Por quê? Para você é brincadeira. Só que o receptor pode entender de outra forma. Quando acontecer isso, você vai ter um ruído. E esse ruído, por consequência, vai se gerar um assédio, que você não sabia às vezes nem que você estava cometendo, mas agora você sabe. Então, senhores, toda vez que nós falamos em situações de assédio moral, é eu tentar degradar a imagem do meu colega, humilhar o meu colega com gestos, contato visual, escritas. Por isso, tome muito cuidado com o que a gente vai escrever nos grupos de WhatsApp, porque sempre existem dois grupos: o grupo que está todo mundo e o grupo que está os selecionados. E geralmente o chefe não está nesse grupo. E daí a galera começa, toda vez o chefe manda uma informação no grupo que está todo mundo. Aí a galera começa com outro grupo. Você viu que o chefe mandou lá, não sei o quê? Aí você viu os planos, puxa-saco, já mandou isso em cima, não sei o quê. Assédio ascendente, está vindo de baixo para cima. Ah, mas a gente conversou no grupo do WhatsApp. Pessoal, estão aceitando hoje, em ações judiciais contra empresas, até mensagens trocadas por WhatsApp. Então, muito cuidado, pessoal. Vocês vão colocar nos grupos as imagens que vocês vão mandar. Às vezes você pega, hoje está muito famoso, não sei se já aconteceu com vocês, mas geralmente a piazada gosta de fazer isso, é fazer figurinha. Então, por exemplo, vocês estão assistindo palestra aqui, eu vou e tiro foto do colega. Aí pego e monto uma figurinha dele. Aí o colega está numa imagem assim. Aí toda vez que acontece alguma coisa, o pessoal manda a figurinha do colega assim lá.
Se esse colega não gostar e isso for repetitivo, a gente também vai considerar o tipo de assédio. Então tome muito cuidado. Assédio moral pode ser por gestos, palavras, olhares e escritas. Tem que ser repetitivo e essas situações têm que ser degradantes e humilhantes. Pessoal, mas não é somente o assédio moral que pode acontecer dentro do nosso ambiente. Existem também outras formas de assédio que também devem ser tratadas. E por conta desses assédios que vinham acontecendo, não somente o moral, mas o famoso assédio sexual, é que se foi aprovada aquela lei do Emprega Mais Mulheres que trouxe a questão do assédio. Pessoal, assédio sexual vem acontecendo bastante, infelizmente. Pessoas têm um erro de comunicação gigantesco. Outras pessoas não comunicam o agressor de que não está gostando. Então nós tivemos uma situação recentemente numa outra prefeitura, eu fui dar um treinamento de primeiros socorros para os professores e depois um outro treinamento para os professores de uma escola de cidadania e depois para os outros funcionários um treinamento mais específico também sobre assédio e também sobre brigadas de emergência. E eles estavam com um problema muito grande, um rapaz que vinha assediando, era só um rapaz na sala, mais 5 meninos, e ele vinha assediando ela já fazia muito tempo. E ela veio conversar comigo. Daí quando a gente estava falando sobre assédio, aí deu esse intervalo, ele conversou comigo, você está com uma situação assim, a gente foi em tal lugar esses dias, aí tirou uma foto minha, mandou aquela foto para mim no WhatsApp, e não sei o que, e ficou mandando mensagem, e vem, encosta no meu ombro e tudo mais. Eu falei assim, mas você já comunicou ele que você não está gostando disso? Que isso não é uma atitude legal? Ela falou, não falei nada. Eu falei, então a primeira coisa que você tem que fazer é falar para aquela pessoa, e a gente já vai falar sobre isso. Por quê? Às vezes a pessoa não tem noção do que você não quer para ela, às vezes está até, nossa, eu acho que uma hora eu vou conseguir. Mas você tem que falar para ela que você não quer. Por quê, pessoal? A maioria das pessoas hoje que tem um relacionamento, namoro em casa, se conheceram no trabalho, na escola, na faculdade ou dentro do grupo social de religião que aquela pessoa vive. O que a gente entende nisso? A pessoa conheceu no trabalho, a pessoa conheceu no ensino médio, a pessoa conheceu na faculdade. Então, geralmente você conhece a pessoa no local onde você passa mais tempo durante o dia. Então, possivelmente vai ser comum de uma mulher ter um interesse por um homem no ambiente de trabalho e de um homem ter um interesse naquela mulher também. Só que hoje existe um assédio sexual, que é muito pior também do que o assédio moral. Então assim, vai acontecer essa comunicação entre as pessoas. Mas eu falei para ele, possivelmente ele gostou de você. É óbvio, senão ele não estava correndo atrás. Só que agora você vai ter que ir lá e falar para ele que você não quer. Porque daí ele vai ter a noção de que ele está fazendo não é uma coisa legal. A partir desse momento, se continuar, nós enquadramos em situações de assédio sexual. É verdade. Então, às vezes pode ser que ele nem saiba que ele esteja só tentando, eu não falei nada, mas já estava a nível de falar numa direção. Passou-se mais uma semana, conversou com o rapaz e ele foi e fez a mesma coisa durante a semana inteira. Aí levaram para a direção do órgão para tentar resolver. O diretor falou assim: o que vocês querem fazer? Vocês querem levar essa situação para frente e a gente tem um processo aqui e tudo mais, administrativo. Aí ele falou: não, se você conseguir só transferir legalmente, para a gente seria legal porque a gente não quer alarmar. Aí ela veio contar isso. Ele falou: outro problema, por quê? Você jogou a poeira para debaixo do tapete, você não resolveu o problema. Você só jogou essa pessoa do seu setor para outro setor. E lá com certeza vão ter outras mulheres. Então a pessoa ainda não conseguiu entender o que ela estava fazendo. Deveria ter tomado outra medida nessa situação. Partindo disso, pessoal, desse exemplo de situação de assédio sexual que nós podemos ter dentro do ambiente de trabalho, a gente vai entender agora como é que ele acontece, como é que funciona. Primeiro, sempre é de uma forma de violência. Assédio sexual é violência e não dá para contradizer isso, pessoal. Toda vez que você assedia sexualmente uma pessoa, você causa um trauma gigantesco. Tanto que pessoas que passaram por situações, por exemplo, de abuso infantil quando era pequena, geralmente quando chega na vida adulta e principalmente na adolescência, ela vai estar cheia de sequelas e problemas psicológicos.
Mas esses problemas não são em crianças, pessoal. O adulto que sofre um assédio sexual no ambiente de trabalho também vai ter consequências e nós vamos ver essas consequências. Então, toda forma de assédio sexual no trabalho, nós consideramos uma violência. Essa violência geralmente envolve um comportamento sexual indesejado. Lembrando que pode ser por gestos e pode ser por encostar. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado em encostar nas pessoas. Por quê? Tem pessoas que gostam de contato físico. Tem algum que pode abraçar. Então ele chega, a pessoa que nem conhece, oi, tudo bem, abraça, não sei o quê. Eu já não tenho tanto em relação, já não gosto muito daquele contato físico, de abraçar e tudo mais. Eu sou mais do aperta a mão, cumprimento aqui, dá um soquinho, depois da pandemia esse soquinho ficou muito famoso lá. Mas algumas pessoas têm essa necessidade e são pessoas mais afetuosas. O problema é quando uma pessoa afetuosa se encontra uma pessoa que não é muito afetuosa. Essa pessoa vai chegar, vai abraçar, vai ter um comportamento indesejado, às vezes sem querer, mas você precisa comunicar para não gerar ruído. Ó, eu não gosto muito que me abrace. Beleza, agora ela está entendendo. Mas essa pessoa vem repetindo aquela atitude por várias vezes, mesmo depois de você ter comunicado que você não gosta. Ah, você vem me abraçando de forma sexual e não estou gostando. Já comuniquei a pessoa. Quantas vezes aconteceu? Cara, aconteceu mais de 3. Então vamos levantar o tema, porque isso é uma situação de assédio sexual. É uma violência e é um comportamento indesejado no seu ambiente de trabalho. Pessoal, o que vai diferenciar um assédio sexual no ambiente de trabalho com uma cantada que a gente vai ver daqui a pouquinho é o consenso. Se não for consensual essa aproximação do seu colega com você e você comunicar que você não gosta, nós consideramos não consensual. Se não for consensual, é assédio sexual. Mas se você tiver uma relação com o seu colega, não, a gente é amigo, a gente sempre se abraça e tudo mais, tranquilo, beleza. Tem teu consentimento? Não, tem meu consentimento. A gente sempre chega aqui, se abraça, quanto a isso é tranquilo, beleza. Mas se a pessoa não tiver aquele consentimento e falou que não gosta de abraço, você continua abraçando, você está dando uma grande abertura, pessoal, para ela falar que ela está sendo assediada, porque ela já falou que não quer esse contato violento e não quer esse contato físico. Emerson, mas eu não considero um abraço um contato violento. Sim, mas a outra pessoa ela pode considerar. Por isso, pessoal, vocês precisam falar sempre que você estiver desconfortável com essas situações no ambiente. Você precisa falar quando você não estiver confortável com uma frase, com um comportamento, com uma atitude do seu colega. Porque pode ser que ele continue. E se ele continuar e você não falar nada, a situação sempre vai ficando um pouco pior. Então, o que separa o assédio sexual de um simples abraço vai ser o consenso. E você precisa consentir ou não com aquela atitude. Não é obrigação tua consentir. Você pode simplesmente não gostar e falar, não quero, direito seu. Mas precisa ter o consenso, pessoal. Se não tiver consenso, nós consideramos assédio sexual. Esses assédios, pessoal, ele pode ser ofensivo e humilhante. E geralmente é muito ofensivo e também é muito humilhante para aquela vítima, para aquela pessoa. Mas existem outras várias formas de assédio sexual dentro desse ambiente de trabalho? Também vão existir. Primeiro de todos, e é o que mais acontece, o que mais a gente encontra é o que mais tem, porque é o mais fácil. Geralmente a vítima não está no ambiente, a vítima já saiu, é aí que se iniciam os comentários e piadas, pessoal. Comentários e piadas, tentando degradar aquela pessoa, seja homem ou seja uma mulher. Um comentário ofensivo, um comentário humilhante, um comentário não consensual, que ela não te deu uma liberdade, ou uma piadinha, nós também podemos enquadrar isso em situações de assédio. Lembrando que esse comentário, essa piada não precisa ser falada. Você pode mandar no seu grupo do WhatsApp e se prejudicar por conta disso.
Por isso, preste muita atenção no que a gente vai escrever. Avanço físico não solicitado. Vamos sempre tentar, pessoal, dentro do nosso trabalho, manter o tradicional. Qual que é o tradicional? A pessoa chegou, cumprimenta apertando a mão. Só que o brasileiro, ele tem um costume de abraçar e dar um beijo no rosto, no primeiro contato. Tem algumas pessoas que já fazem assim, de primeira. Mas você já foi em algum churrasco, você não conhecia ninguém, e você chegou e tem 30 pessoas naquele churrasco, vem todo mundo conversar com você e se cumprimentar. O que a maioria das pessoas vão fazer? Vai te dar um abraço, vai te dar um beijo no rosto. Só que no seu entendimento não gosta, eu não gosto. Por isso que eu já chego na porta e já cumprimento todo mundo da porta ali, tá? Para já evitar aquele negócio de ficar abraçando, beijando e tudo mais. Mas isso é meu. Tem pessoas que já estão acostumadas. Só que no seu ambiente de trabalho, se esse avanço físico não for solicitado, ou seja, se não houver um consentimento, nós podemos considerar um assédio. Pessoal, e não é somente na hora que você vai cumprimentar. Eu posso chegar, por exemplo, com um colega, vamos imaginar que o meu colega esteja sentado aqui, e eu fui conversar com ele, está no computador, eu converso o tempo todo com ele, com a mão no ombro daquela pessoa. Mas você pediu para pôr a mão no ombro daquela pessoa? Não, não pedi. Você sabe se a pessoa gosta? Não, não sei. Então você vai tirar a mão do ombro da pessoa e evitar esse contato. Por falta dessa intimidade, e com certeza esse avanço físico não solicitado, ele também pode se enquadrar. Ah, mas eu não fiz por mal, eu não cometi um assédio. Sim, às vezes aquela pessoa realmente não fez por mal, mas se enquadra essa situação no assédio. E se enquadra, a gente não quer saber se você fez por mal ou por bem. Se enquadrou, é considerado, possivelmente você pode responder por aquele assédio sexual. Ou seja, não encosta no colega, cumprimenta com a mão se você não tiver nenhum tipo de consentimento. Mas o que está envolvido nessas situações de assédio sexual? Nós sabemos que tem que ter alguma coisa envolvida nisso daí. Pedidos de favores sexuais, pessoal, geralmente eles giram em torno de benefícios profissionais e de ameaças ao emprego. Então, sempre vão ser duas situações. Vamos pegar essa primeira aqui. Quando eu falo em benefícios profissionais, eu não estou querendo dizer assim, aquela pessoa saiu com um chefe ou com uma chefe e agora conseguiu uma promoção maior. Não é necessariamente que você avançar de cargo, mas às vezes você tem algumas regalias dentro do seu ambiente de trabalho também, que os seus colegas não têm. Aquela pessoa começou a namorar com o chefe ali, não sei o quê, ou aquela pessoa, o chefe veio exigindo aquela pessoa há tanto tempo e disse que se conseguir ter um contato, se conseguirem sair, vai colocar uma parte da linha, cara, que é tranquilo. Ou vai colocar ela num setor lá que dá para ficar sozinho, tem garrafa de café na sala e tudo. Isso daí é um benefício profissional. Se esse benefício profissional ele vier em troca de pedidos de favores sexuais, enquadramos também em assédio sexual no ambiente de trabalho. Só que não é somente em cima de benefícios. Existem também as ameaças de emprego. Então, se a pessoa não quis ficar com aquela pessoa ali, mas você sabe que eu estou numa hierarquia maior. Você tem família, você tem esposo, ou você tem marido, porque a gente vai ver que o assédio não acontece somente do homem para a mulher, mas também para eles entender por que quando a gente fala do assédio sexual, a gente fala do assédio do homem para a mulher, a gente vai deixar bem claro também, mas nessas relações de assédio sempre tem, em troca ali desse favor sexual, uma ameaça ao emprego daquela pessoa. Pessoal, qual que é o assédio sexual que a gente mais vê escancaradamente? Televisão. Já vi no Instagram, TikTok, Google, qualquer coisa. Sempre vai ter lá uma história de que tal ator não decidiu por não fazer tal filme, ou o ator explanou que tal emissora só ia conseguir aquele papel lá se ele fizesse o teste do sofá com a pessoa. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Ou seja, eu consigo um papel para você, mas em troca você vai ter que fazer um favor sexual para tal pessoa. Isso é considerado um assédio sexual dentro do seu ambiente de trabalho. Então não se troca isso por nada.
Mas pode acontecer somente para um gênero? Não, pessoal. O assédio não acontece somente do homem para a mulher. Pode acontecer do homem para a mulher, pode acontecer da mulher para o homem, pode acontecer da mulher para a mulher, como também pode acontecer do homem para o homem. E aqui nós estamos falando de assédio sexual, não de assédio moral. Muitas das vezes o pessoal faz isso em forma de brincadeira, mas entendam que não é uma brincadeira. Então, quando nós falamos do assédio, ele não escolhe gênero, pode ser de qualquer um para o outro, tanto de um homem para uma mulher, de uma mulher para o homem, da mulher para a mulher, do homem para o homem. Mas se acontece com os dessa forma, do homem para a mulher, da mulher para o homem, por que sempre que se fala em assédio, só se fala do assédio sexual que os homens realizam com as mulheres? Simplesmente, pessoal, por questões dos números que nós temos. Se a gente observar o que está aqui no nosso dado show ali, vocês vão observar que a diferença das mulheres que relataram que sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho para o relato dos homens que sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho, nós vamos ter ali uma diferença muito grande, um percentual que chega a ser 5 vezes maior do homem para as mulheres. Então, 18,3% das mulheres relataram que sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. Em contrapartida, 3,4% dos homens relataram que sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, quando se fala em questões de assédio, se fala muito mais do homem para a mulher, porque as mulheres são as mais afetadas nessas situações. Mas nós temos que lembrar que o assédio sexual também o assédio moral também acontece, pessoal. E vai ter uma discrepância de números também? Também, pessoal. E as mulheres ainda continuam liderando essa situação. Hoje nós temos 31% das mulheres relatando que já sofreram assédio moral agora. E em contrapartida, 22% dos homens. Ou seja, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, sempre acontece mais, por uma questão de vulnerabilidade lá, o assédio do homem para a mulher. Por isso que nós tratamos desses temas. Esses assédios sexuais, ele não vai escolher uma orientação sexual, ele não vai escolher um gênero, ele não escolhe o superior ou o subordinado. Mas como assim? Eu posso ter, por exemplo, um subordinado que cometa algum tipo de assédio sexual com o chefe dele. Mas pode acontecer de um chefe cometer assédio sexual com o seu subordinado. Então não vai ter essa discrepância, pode acontecer de um para o outro. E pode acontecer também, pessoal, por qualquer relação de hierarquia dentro da empresa. Então entenda que todos nós possivelmente podemos ser vítimas de assédio sexual. Pode ser de homem, pode ser de mulher, pode ser do meu colega da minha mesma hierarquia, pode ser de uma hierarquia um pouquinho menor, pode ser de uma hierarquia um pouquinho maior. Mas todos nós estamos vulneráveis a acontecer isso. E as cantadas, pessoal? Cantada é perigoso no ambiente de trabalho. Mas tem gente que gosta de se arriscar. E às vezes faz uma cantada, às vezes faz duas. Tem gente que distribui cantada dentro da empresa. Então faz com uma, faz com outra e vai fazendo cantada com todo mundo. Só que essa cantada a gente vai ver que a gente pode em algumas situações considerar assédio, em outras situações a gente não precisa se considerar um assédio. Vai depender do quê? Do consentimento daquela pessoa. De novo, pessoal, tudo vai depender do consentimento. Então a pessoa tem que falar sim ou não. Lembrando que a maioria das pessoas que se casam, não todos, mas possivelmente conheceu no trabalho. Eu trouxe aqui um jogo que ele mostra dois caminhos diferentes para nós. Primeiro, vai sair da cantada e vamos avaliar como é que vai ser essa cantada. O rapaz foi e fez uma cantada para a moça. Essa moça se impôs, só que ela consentiu. Ela falou: um cara bacana, porque não conhecia. E ela deu uma oportunidade.
ela deu uma oportunidade para ela e para ele se conhecer. Então, nessa situação, o cantar deu certo, mas a vítima se impôs e consentiu. Agora vamos mudar. O cara foi, fez a cantada para a moça, ela sentiu um desconforto, comunicou para ele que não gostou daquela cantada, e esse rapaz saiu. No outro dia ele chega no trabalho e vai e faz a mesma cantada. Só que ela já se impôs, ela já disse que ela não está consentindo com aquela atitude dele. Se ela não está consentindo, causou desconforto, foi repetida aquela atitude do rapaz, aí nós consideramos um assédio, porque quando nós falamos não, o não ele é um não. Hoje, em Curitiba, na maioria das baladas que você vai, eles colocaram bastante coisas na parede, assim, questão de respeito, porque já estavam faltando muito respeito entre o pessoal. Então as campanhas são assim: você vai andar nas baladas e vai ver, não é não, não é não. Você vai no banheiro, vai estar assim um negócio gigante na frente do mictório, ou lá, uma porta lá escrito não é não. Você passa lá para onde tem o telão, onde tem os shows e tudo mais, vai estar lá escrito um telão gigantesco. Não é não, e eles distribuem também os negocinhos para você colocar no peito, escrito de ver quê? Não é não. Para a galera entender que, quando a vítima sente um desconforto com aquela cantada e fala não, o agressor ou aquela pessoa que tentou fazer a cantada tem que entender que a pessoa não gostou, e ela não vai repetir, porque aquele não é um não. Então as cantadas podem gerar dois caminhos: ou uma oportunidade das pessoas se conhecerem, ou a depender do decorrer daquela conversa pode acontecer um assédio, mas tudo vai depender do consentimento. E isso a gente precisa, pessoal, saber: eu preciso ou não consentir com aquela atitude. Mas esse assédio, tanto moral quanto sexual, ele pode gerar um impacto naquela vítima. Quais possivelmente esse impacto que pode acontecer? A gente comentou um pouquinho antes aqui que quando uma pessoa passa por uma situação de pedofilia quando era mais nova, isso vai gerar muitas consequências tanto na pré-adolescência, adolescência e na vida adulta dela. Só que o assédio moral e o assédio sexual também pode gerar essa consequência. E quais são? Primeiro, psicológico e emocional. Pessoas que sofrem assédio moral no ambiente de trabalho ficam com alguns problemas psicológicos e podem ser permanentes. Lembra que eu tinha comentado com vocês que tinham trabalhado bastante com integração? Ia fazer integração e chegava uma pessoa nova e falava assim: Emerson, na outra empresa que eu trabalhava, você só podia ir no horário do almoço. Aqui é tranquilo, tem horário para ir banheiro, quais são os horários? Eu falei, cara, aqui o horário é sim, se tiver vontade para ir. Se você não trabalhar no seu permanente, senão você vai ter que ficar discutindo para ir no banheiro. Mas daí passa a situação para a gente conseguir resolver. Mas o que aconteceu? Aquela pessoa trabalhou no ambiente de trabalho, que você não podia ir no banheiro em qualquer horário, aquele assédio causou um trauma psicológico na cabeça da pessoa. A primeira coisa que ela vai perguntar quando chega na empresa é trazer todos os traumas que ela teve na outra empresa na integração. Então, geralmente a gente acaba sabendo como as outras empresas funcionam pelo que o colaborador fala na integração da empresa que ele já trabalhou, porque ele sempre traz algum trauma, porque esse trauma foi psicológico. Pode trazer também, pessoal, como consequência, problemas emocionais, principalmente nas situações de assédio sexual. Mas quais esses problemas emocionais? Primeiro, ansiedade e medo. Se preocupa com o que pode acontecer a seguir no ambiente de trabalho. Mas como assim se preocupa com o que pode seguir no ambiente de trabalho? Se a pessoa passa por uma situação de assédio sexual, toda vez que o agressor entra na sala e entra no ambiente, então a pessoa vai sentir ansiedade e medo. Por quê? Porque ela não sabe se o agressor vai encostar, ela não sabe se o agressor vai fazer alguma piada, ela não sabe qual vai ser a atitude daquele agressor. Então a primeira atitude dela é sentir ansiedade e medo. Essa é uma consequência que vem atrelada à relação psicológica. Pode acontecer também, posteriormente, a depressão. Leva a vítima a sentimentos de tristeza e de desesperança. Pessoal, geralmente a vítima, ela acredita realmente, isso é real mesmo, ela acredita que a culpa do assédio sexual que ela está sofrendo é culpa
dela. Então, o maior sentimento que ela vai ter é o sentimento de culpa. Ah, não, eu estou sofrendo um assédio porque a culpa é minha. Então, nós temos que ter essa relação também, pessoal. Pode causar uma depressão e pode gerar um sentimento de culpa, mas não é culpa da vítima. Isolamento social, e geralmente isso não ajuda em nada. Por quê? Vítima pode se afastar de colegas e amigos, evitando interações sociais por medo ou vergonha da situação que ela vem passando. Olha o que vai acontecer. A pessoa já está sofrendo, vamos supor, um assédio descendente. O assédio já está vindo de cima para baixo. Aquela pessoa já se isola. Quando o chefe não está ali, ela fica quietinha no canto dela, de um colega de trabalho fala, vive com o chefe. Quando o chefe não está aqui, não quer nem se misturar com a gente. Ou seja, aquela pessoa está se isolando para pedir uma ajuda, para mostrar que ela realmente está passando por um problema de isolamento social, ela não consegue ter essa interação e os colegas, em vez de ajudar, acabam atrapalhando dentro daquele ambiente. Então, o isolamento social também vai ser uma das consequências desse assédio. Pode trazer problemas profissionais para a vítima. Além desses problemas profissionais, se tem a queda de produtividade daquela pessoa, porque uma pessoa com medo, com ansiedade e depressão, com certeza ela vai ter uma queda de produtividade. Ela já não vai conseguir mais elaborar essa atividade da forma correta. Então nós temos também quedas de produtividade. Absenteísmo. Se a pessoa tem uma queda de produtividade, ela já vai achar que ela não está elaborando da forma correta, então ela já não vai. Ela já começa a ficar triste, depressiva, já não foi trabalhando. Já foi passar por uma consulta para tentar resolver o problema. Às vezes não conseguiu levantar de manhã para ir trabalhar por medo do que poderia acontecer. Isso nós consideramos um absenteísmo. Pessoal, a gente pediu para você pegar um atestado ou não, absenteísmo existe. Então faltou sem justificativa, é absenteísmo. Faltou com justificativa, vai ser considerado também um absenteísmo. A diferença é que um é justificável e o outro não é justificável. Mas quando nós temos relações de assédio, tanto moral quanto sexual no ambiente de trabalho, além da queda de produtividade, nós vamos ter um absenteísmo gigantesco por parte daquela vítima. Dificuldade de carreira, por quê? Porque a pessoa já não consegue mais crescer na empresa. Lembra que nós comentamos que geralmente o assédio sexual ele se dá em troca, a pessoa vai querer o quê? Crescer na carreira lá. Então, ó, se você fizer isso, eu me passo para tal pago, mas se você fizer também vai estagnar e vai cair. O que isso vai gerar para a pessoa? Uma dificuldade na carreira dela, ela não consegue mais nem ir para frente e muitas vezes acaba indo para trás. Só que isso que nós falamos, pessoal, são consequências que acontecem com a vítima. Só que nós temos consequências também no ambiente de trabalho. Porque uma pessoa pode desestabilizar totalmente o ambiente de trabalho, seja um agressor ou seja uma vítima. E quais são essas consequências que nós vamos ter dentro do ambiente de trabalho quando você ou seu colega comete um assédio ou está sendo assediado? Primeiro, clima organizacional prejudicado. Todo mundo percebe, seja no moral, seja no sexual. A gente passava nos setores, por exemplo, ia no setor tal, conversava com o pessoal, tudo tranquilo e tudo mais. Ia no outro setor, chegava para conversar, conversava com o pessoal, conversava com a liderança, você aqui está tudo tranquilo no setor, passava as informações, chegava no setor da marinha, estava todo mundo olhando para o outro assim, ó. Por quê? Porque você não pode conversar, não pode falar, não pode ir no banheiro. Eu ia conversar com o cipeiro, por exemplo, o cipeiro ia falar desse para mim, Everson, só fala rápido, porque a Maria, senão depois ia ficar mexendo, sabe, querendo saber o que você estava falando aqui, que eu estava conversando, porque já passou o nosso horário do café. Ou seja, o clima organizacional naquele ambiente vai ficar muito prejudicado. Todo mundo aqui, eu acredito que ou trabalhou em um lugar, ou trabalhou em vários locais. Não tem na sua cabeça aí, no ambiente de trabalho, que sempre tem aquele setor que você vai e fala, cara, a coisa está muito bem naquele setor. Parece que está todo mundo triste, tem ou tem? Já passaram pela situação, você fala, cara, ali o clima é muito pesado. Ninguém vai para o financeiro, porque o clima no financeiro é pesado. Você alterou o clima organizacional por conta de um assédio moral e de um assédio sexual. Ruído na comunicação, pessoal.
Pessoas que sofrem assédio, pessoas que cometem assédio, já dividem o pessoal na sala. Metade para cá, dois para lá, dois para cá, ninguém se conversa, ninguém se entende, ninguém passa informação para o outro da forma correta, já começa o assédio a ser deliberado dentro daquele ambiente e o ruído da comunicação começa a ser comum. O ruído da comunicação gera hoje 40% dos problemas que nós temos no nosso ambiente de trabalho. Então imagine assim, você tem 10 problemas todo dia no seu trabalho. 4 desses problemas foram por falta de comunicação oral, verbal, gestual ou visual. Não é injusto pagar todo dia para trabalhar, para 4 problemas que tem aqui dentro, só porque o pessoal não conseguiu conversar? Só porque o pessoal não conseguiu conversar. Chamamos isso de ruído na comunicação. Perda de talentos futuros. Porque hoje nós estamos numa geração que assim, está ruim, a pessoa sai do emprego mesmo. Antigamente era muito comum que saía-se da casa dos pais com 20, 22, 23, às vezes com 18, às vezes até antes já saía da casa dos pais. Entrava no trabalho, estava sofrendo algum tipo de assédio, cara, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui eu tenho 20 anos, eu moro sozinho, eu não vou conseguir manter. Agora nós estamos numa parte da humanidade que nós não temos mais isso. A maioria das pessoas hoje vive com os pais até os 30, passando dos 30 anos de idade. Então, com certeza que agora nós temos pessoas que já passaram os 20 anos ou moram com os pais, ou tem algum pai aqui que tem um filho com mais de 20 anos que está dentro de casa e está falando, cara, quando é que esse cara vai embora? Ou seja, agora, pessoal, para esse cara que tem 20 anos passar por uma situação decente no ambiente de trabalho, falar, amanhã eu não venho mais, mora com o pai tranquilo, vai procurar um outro emprego, vai ter um tempo ali, não vai se apertar muito. Só que quando ele deixa esse ambiente de trabalho e ele sai, porque ele sofreu um assédio, não é obrigado a ficar lá, parabéns, a empresa acabou de ter a perda do talento futuro. Pode ser que uma menina tenha saído do emprego por ter sofrido um assédio moral e passou-se 12 anos e ela se tornou a melhor gestora de RH que o Brasil já viu em outra empresa. Por quê? Porque na primeira empresa que ela trabalhou ela tinha sido assediada, então ela não ficou. A empresa acabou de perder um talento futuro. Danos na reputação da empresa. Pessoal, isso aqui é o que mais acontece. Eu estou num grupo que se chama SST, é o pessoal de segurança de trabalho, meio ambiente, recursos humanos, está todo mundo no mesmo grupo lá do WhatsApp. E toda vez que sai uma vaga e começa a participar do processo seletivo, a pessoa fala assim, ó, pessoal, estou participando do processo seletivo em tal empresa, como é que é lá? No grupo já aparece assim, cara, eu já trabalhei lá. A pessoa da RH assim, tem um líder que é desse jeito, a empresa paga certinho, a empresa atrasa, não sei o que, ou seja, qualquer situação decente que tinha sido cometida dentro daquela empresa, possivelmente vai causar um dano à sua reputação, pessoal. Por quê? Porque as pessoas se comunicam. E toda semana o pessoal está perguntando, como é essa empresa, como é aquela empresa? E o pessoal vai pensando, cara, não vai nessa empresa que é. Ó, tem uma empresa que abre vaga toda semana para segurança do trabalho e ninguém pega. Só que ela não sabe que no grupo está todo mundo falando assim, ó, não pega porque as situações de assédio é o que mais acontece, principalmente com o setor de segurança. Então acaba com a reputação daquela empresa também, pessoal. Esse é mais um dos danos relacionados à empresa. Sem falar que posteriormente nós temos os riscos legais e os riscos financeiros por conta desse assédio. Está se aumentando bastante, senhores, as denúncias por assédio no ambiente de trabalho. Vem tendo bastante audiências relacionadas a isso. Ou seja, o pessoal agora deixou que eu tenho que ouvir tudo, ouvir calado e aguentar, e passou a entender assim, opa, eu sou um ser humano também, e estou passando por uma situação de assédio, eu vou denunciar. Mas nós conseguimos prevenir esses assédios? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça mais? Eu não quero que aconteça isso. Vamos analisar. Primeira coisa que a gente pode fazer para prevenir, pessoal, e isso aqui é procedimento interno de cada órgão, de cada organização, de cada empresa. Mas o que nós temos que trabalhar é, primeiro, fazer a elaboração de uma política de prevenção ao assédio. As pessoas só recebem a informação e só começam a prevenir a partir do momento que elas sabem prevenir. Então tem que ser obrigatoriamente ter uma elaboração de uma política de prevenção a esse assédio. Possuir canais de denúncias, e isso é muito importante,
Eu preciso agora que vocês peguem rapidinho aquele panfletinho que a gente combinou. Lembra que a gente tinha combinado que vocês iam guardar ele lá? Se já não tiver dobrado, pessoal, abre lá o folhetinho de vocês. A hora que você abrir aqui, ó, abriu, já vai estar lá na canuta, canais de denúncia. Só ali você já tem alguns canais que você pode denunciar. Então nós temos ali a auditoria do servidor da prefeitura. palmeira.gov/servidor/palmeirense. Então você pode estar fazendo a sua denúncia por ali. É um canal de comunicação de denúncia. Você pode fazer pela auditoria geral da prefeitura também, que está aqui os dados certinho onde você vai entrar para conseguir fazer essa denúncia. E você também pode fazer, e isso é de extrema importância, para o Ministério Público, pessoal, do Trabalho. Então, sofreu assédio, Everson, o que você diz para mim assim, qual é o melhor dos três? Eu faço no Ministério Público, uma auditoria do servidor. Eu falei, cara, faz nos três, porque você já sofreu assédio. Agora você pode alarmar essa situação. Então, você vai colocar, pessoal, a sua denúncia nos 3 canais de denúncia que vocês encontraram nesse folhetinho lá. Então, possuem canais de denúncia. Percebam que nós já estamos elaborando uma política de prevenção ao assédio aqui. Já temos alguns canais de denúncia que vocês podem estar fazendo. Treinamento e conscientização. Vamos ver se a gente está dando cheque em tudo isso. Treinamento e conscientização também, pessoal. Hoje nós estamos passando por uma conscientização. Então nós já estamos prevenindo o assédio. Avaliação de clima organizacional. Geralmente se acontece ali de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano dentro das organizações. O que vem a ser essa avaliação de clima organizacional? Eles pegam o colaborador e perguntam: como é que é a sua relação com o seu chefe? Como é que é a sua relação com os seus colegas de trabalho? O que você acha da sua relação com recursos humanos? Qual que é a sua relação com o setor de qualidade? Qual que é a sua relação com o setor de segurança? Então, nessas situações, eles estão fazendo uma avaliação do clima organizacional. É a famosa pesquisa de clima. É para a empresa saber, estamos indo bem em relação ao clima da empresa? Ou o clima da empresa está ruim? Pessoal, os climas organizacionais das empresas hoje estão tão ruins que eles estão contratando pessoas específicas que trabalham de meio com quê? Mudando a cultura organizacional da empresa. Então a pessoa entra, fica 6 meses lá dentro tentando mudar a cultura organizacional da empresa. Geralmente por situações de assédio que aconteceram dentro daquele ambiente. Outra coisa, promoção da cultura e do respeito e da igualdade, pessoal. Então precisa se ter no seu ambiente, no seu trabalho, respeito, igualdade, porque tudo isso leva um ambiente de trabalho mais seguro, mais sadio, principalmente seguro psicologicamente, pessoal. E uma liderança exemplar. Liderança exemplar, pessoal, que todo mundo precisa. A gente precisa de líderes que sejam exemplos. Por isso que aquela pessoa é um líder. Eu estou voltando naquela pessoa. Se o teu líder comete assédio, com certeza o assédio horizontal também vai existir. Então tenha na cabeça assim: liderança exemplar, eu sigo. Liderança não exemplar, eu não sigo. Cometeu assédio, eu não segui, eu vou denunciar. O que vocês vão fazer então nas situações de assédio, pessoal? Vai abrir o folhetinho, canais de denúncias, vai pegar o canal de denúncia, vai dizer o que aconteceu na sua situação de assédio. Ah, Everson, eu sofro assédio basicamente todo dia. Faço uma denúncia? Não, pode fazer mais do que uma denúncia lá, pessoal. Everson, mas eu consigo tratar de outra forma? Eu consigo não cometer um assédio com meu colega ou evitar que esse assédio seja cometido? Consigo. Eu vou utilizar a minha comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É um método de comunicação com o objetivo de... Qual que é o objetivo dessa comunicação não violenta? Criar uma conexão empática com o seu colega e trazer um respeito mútuo. Então, quando você se comunica de forma não violenta, primeiro você cria uma conexão, depois você coloca um respeito mútuo e uma compreensão com o seu colega.
Então vamos aprender agora essa comunicação não violenta. Primeiro, eu vou precisar, pessoal, agora são basicamente 4h40, nós vamos até 5. Se a gente conseguir um voluntário muito rápido, pode ser que a gente termine até antes. Só que nós precisamos desse voluntário para a gente conseguir fazer essa dinâmica bem rápida. Alguém, pessoal, fala assim: Everson, cara, vai acabar sexta-feira, tá todo mundo querendo ir para casa, eu vou me voluntariar e eu vou aí, vou participar dessa atividade com você, que é uma atividade bem rápida. Conseguimos, pessoal, um voluntário e é a pessoa que vai salvar o nosso fim de semana. A gente tem que agradecer essa pessoa. Por quê? Porque a gente vai conseguir terminar um pouquinho mais rápido. Então, se tiver um voluntário, é só fazer assim com a mão, ou só levanta e vem até aqui. Só que pode acontecer, pessoal, de a gente não conseguir esse voluntário. Se a gente não conseguir esse voluntário, a gente vai ter que esperar um pouquinho a mais. Só que se a pessoa olhar dentro dos meus olhos e der um sorriso, e abaixar a cabeça, seu nome é por favor, camiseta. Já levantou? Não precisa nem vir. Já pegou e já levantou ali. Então pode vir aqui de camiseta preta ou na frente ali. É uma atividade bem rápida lá, pessoal. Aê, uma salva de palmas para a nossa colaboradora lá. Tudo bem com você? Juliana. Juliana, nós vamos fazer uma atividade agora para passar para o pessoal sobre comunicação não violenta. Então eu vou pôr uma situação para você e você vai me responder com sim ou não, tá? Então são só essas duas alternativas. Ou é um sim ou é um não. Nós temos ali na imagem, consegue ver lá, imagenzinha? Aquela pessoa ali, está vendo ali? Vamos imaginar que seja 11h30 da noite. Você esteja no seu carro parado em cima dele. Aquela pessoa veio batendo na janela e falou bem assim: ó, me leva lá na frente agora, muito rápido, porque é urgente. 11h30 da noite. Com a mesma roupa, do jeito que está ali, cabelo branco, giletezinha, tá? Sua resposta seria para ele, sim ou um não? Não. Um não. Isso é óbvio. Por quê? Essa pessoa chegou de uma forma violenta para conversar com ela. É óbvio que essa pessoa vai levar um não. Vamos trabalhar agora a comunicação não violenta. Juliana, mesma situação, só que agora vou ser eu e eu vou vir de lá, a gente vai fazer uma ensinação e você pode responder com sim ou não, mas aí a gente vai fazer isso no decorrer da atividade, tá? Então só precisa ser seguro para mim, por favor. Pessoal, imaginando lá, como a gente alcançar uma comunicação não violenta com a Juliana. Cheguei lá, bati no vidro da Juliana, aí a Juliana viu o vidro. Juliana, boa noite. Não sabia que era Juliana. Falei, moça, boa noite. Eu estou com a minha esposa e com meu filho bem aqui, ó, nesse carro atrás. Só que acabou nossa gasolina, eu preciso chegar no posto de gasolina mais próximo aqui, só que é meio longe. Você não faria o favor de ou me deixar lá naquele posto de gasolina ou avisar alguém do pessoal para me trazer essa gasolina até o meio do caminho? Você conseguiria fazer esse favor para ajudar? Porque é isso que a gente precisa para ir para casa. Então o senhor leva ali, eu pego para o pessoal trazer a gasolina aqui. Pelo menos avisar. O que você responderia nessa situação, Juliana? Ajudaria? Não ajudaria? Ajudaria. Por quê, pessoal? Isso é uma comunicação não violenta. O que nós temos nessa comunicação? Sentimento, observação, necessidade e pedido. Sabe o que aquela pessoa diz? Você sou eu que é o que a gente mais resolve. Quando a gente tem ali próximo dos 18, 19 anos lá. Pessoal, então essa foi uma atividade para a gente trabalhar a comunicação não violenta. Agora vamos falar sobre comunicação. Juliana, muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal, para a Juliana lá por ter feito essa ajuda. Pessoal, vamos agora tratar a comunicação não violenta e como é que a gente vai trabalhar. Primeira resposta da Juliana foi não. Segunda resposta da Juliana foi sim. Só que nas duas situações alguém pediu para levar até a frente. Por que uma foi não e uma foi sim? Esse é o método utilizado que nós chamamos de CNV, comunicação não violenta. Comunicação não violenta, a primeira coisa que você vai fazer é observar, de forma neutra. Você não critica o seu colega.
Você pode se vestir, pessoal, do jeito que você quiser. Você pode colocar piercing, óculos, pintar o cabelo de branco. Isso é sua liberdade, mas você vai estar comunicando alguma coisa para as pessoas. Quando você vai se comunicar de forma não violenta, a primeira coisa que você faz, evite o julgamento inicial. Tem que entender quem é aquela pessoa. Depois que você fizer isso, você vai expressar na sua comunicação não violenta os seus sentimentos. Então expresse o que você está sentindo. Se você está chateado, se você está nervoso com a forma que a pessoa está se comunicando com você. Então você vai expressar os seus sentimentos. Depois que você expressa os seus sentimentos, você cria uma necessidade naquela pessoa. Pode ser a necessidade dela ou pode ser a sua necessidade. Que foi o que aconteceu com a Juliana. Juliana, eu estou com a minha esposa, a gente está desesperado, só que eu preciso comprar carro gasolina. Consegue me ajudar dessa forma? O que eu fiz? Eu trouxe para ela um sentimento meu, de desespero, ou de chateação. Eu trouxe para ela uma necessidade que eu tinha também. E por último, eu fiz o meu pedido claro e concreto. Vocês podem testar isso também, pessoal. Se você for na fila do mercado, no posto de gasolina, tenta essa forma de comunicação não violenta. Chega numa pessoa e fala, ó, eu deixei meu filho em casa de 9 de 4 que eu vim comprar um leite de algumas coisas. Só que eu deixei ele sozinho, preciso vir muito rápido. E eu acho que eu me arrependi de ter deixado ele sozinho lá. Você não consegue deixar eu passar na frente rapidinho, só para ficar esse leite aqui, e eu já volto para minha casa porque meus filhos ficaram sozinhos lá. A probabilidade dessa pessoa que falar assim é quase de 90%, pessoal. Isso nós chamamos de comunicação não violenta. Então, para você se comunicar de uma forma que não seja violenta, você vai observar sem julgar. Você vai expressar os seus sentimentos e entender os sentimentos do seu colega quando você estiver se comunicando. Você vai mostrar a sua necessidade e entender a necessidade do seu colega. E por último, você faz o seu pedido claro ou você recebe o pedido claro do seu colega. Quais são os benefícios de utilizar essa comunicação? Melhorar as relações interpessoais na sua vida pessoal, no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com seu irmão. Resolução de conflitos. A maioria das empresas hoje tem um grupo de relacionamento. Quando recebe ligação, eles utilizam a comunicação não violenta. Por quê? O cara que está recebendo a tua ligação de uma reclamação de um tênis que ele comprou e vem errado, ele vai entender a tua necessidade, ele vai entender o teu sentimento, ele vai te observar sem julgar e por último ele vai fazer toda a avaliação do seu pedido claro e concreto. Por isso que eles conseguem resolver os problemas, porque eles usam a comunicação não violenta. Então, na resolução de conflitos, na autoconsciência emocional, você começa a entender os seus sentimentos também e se conhecer um pouquinho mais por dentro. Entender que outras pessoas também têm sentimentos. E agora nós vamos dar algumas dicas, pessoal, para você conseguir melhorar a sua comunicação. Primeiro, você sempre deve praticar uma escuta ativa. Escutar e ouvir são coisas diferentes. Tem pessoas que ouvem, mas não escutam. Então, o famoso entrou por aqui e saiu por aqui. Quando você for se comunicar, você escuta, você não ouve. Por quê? Porque quando você escuta, você está praticando a comunicação não violenta, está entendendo a necessidade e o sentimento daquela pessoa. Utilize o eu ao invés de você. Então comece a puxar às vezes a responsabilidade para você também. Pessoas que estão sofrendo assédio no ambiente de trabalho, seja moral ou sexual, tem muita questão da culpa. Então tira a culpa daquela pessoa, comece a trazer mais a responsabilidade para nós também. Você melhora a sua comunicação com aquela pessoa. Evite julgamentos. A maioria das vezes que a gente faz é julgar ou trazer o eu também tem, o eu também fiz porque você não fez, porque aquele outro não fez. Não é a hora. A pessoa está sendo assediada, a pessoa está com algum problema. Então você vai evitar julgar qualquer sentimento daquela pessoa, mas você vai tentar entender o sentimento daquela pessoa. Pessoal, nós estamos quase chegando ao fim. O que separa nós do fim de semana é somente 2 slides. Quando passar esses 2 slides, estamos liberados, vamos para casa. Algumas pessoas vão chegar antes. Eu já tem acho que umas 3 horas até chegar em Curitiba ali. Então, o que separa eu e o dessas 3 horas para chegar em Curitiba é só esses 2 slides. Então, vamos tentar encerrar com aquela chave de ouro lá. Agora é hora de você pegar aquela última animação que você teve, guardar para a gente aplaudir no finalzinho lá, tá? Guarda essa animação bonitinho. Seja por aplaudir porque gostou, seja aplaudir porque acabou. Mas de qualquer forma a gente vai aplaudir.
Pessoal, antes de a gente encerrar, lembre-se, a comunicação não violenta é uma prática diária. Não é hoje que você vai praticar isso, e amanhã que vai resolver. Isso aí vai com o tempo. A prática sempre leva à perfeição. Grandes atletas olímpicos só chegaram com um nível de perfeição porque praticaram todos os dias. E você também vai praticar comunicação violenta todo dia. Por quê? Você vai evitar de cometer um assédio moral no meio de trabalho, vai evitar de cometer um assédio sexual no meio de trabalho e vai ainda melhorar suas relações com os seus colegas. Pessoal, a minha vida aqui eu espero que seja de grande valia. Guardem o folhetim de vocês, utilizem quando for necessário. O que eu posso fazer agora é primeiro agradecer a Prefeitura de Palmeira, agradecer o prefeito, o pessoal da RH, Claudiano. Nós tivemos aqui há 2 semanas atrás também realizando outras 2 palestras. Hoje nós finalizamos com a última palestra. Eu fico muito feliz que vocês tomaram essa iniciativa de estarem participando. É um assunto que tem importância e que vem sendo bastante comentado nos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu sempre tento fazer o melhor. E agora eu gostaria de agradecer o tempo que vocês tiveram aqui. E por último, para nós finalizar, a gente vai pegar toda aquela disposição que a gente teve na semana e vai usar aqueles 5% para a gente fazer o quê, pessoal? Um muito obrigado e uma salva de palmas, pessoal. Muito obrigado. Um bom fim de semana para todos vocês. Se cuidem, evitem de assediar o colega, evitem também de ser assediado. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana.